Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandra, né? Eu vou estar com vocês aí na disciplina de Direito, né, aplicado à administração. E nós vamos começar a nossa aula de hoje tratando sobre dentro da teoria, né, geral do direito civil, nós temos duas concepções que vai ser muito importante para vocês durante o exercício da profissão, né? Aí, como técnicos, né, em administração, porque a gente precisa saber o conceito do que é pessoa, né? O que é pessoa, primeiramente, e a divisão, o que é uma pessoa física e o que é uma pessoa considerada pessoa jurídica, ok? Bom, e aí a primeira pergunta, né, que eu lanço para vocês é o seguinte: nem toda pessoa é um ser humano, mas todo ser humano é uma pessoa, né? Esse brocardo, né, parece mais aí um trava-língua, ele mostra pra gente uma realidade, né, da distinção entre pessoas físicas, naturais, e pessoas jurídicas, que vem aí de uma ficção, de uma construção por parte do direito, né? E aí, a gente tem que nem toda pessoa é ser humano, porque nós temos pessoas, né, jurídicas que, por exemplo, nós temos o próprio IFMG, né? Ele é uma pessoa jurídica, né? Uma instituição aí tecnológica e de educação, né? De desenvolvimento da tecnologia e da educação. A padaria que a gente vai comprar o nosso pão todo dia, né? Lá sempre, quem nunca viu, né? Uma padaria lá, 2 irmãos, 3 irmãos, né? Mães e filhos, pais e filhos, né? Essa padaria também é dotada de personalidade jurídica. Então, também é uma pessoa jurídica, né? Ela vai estar enquadrada ali, por exemplo, né? Ou pode ser uma empresa, né? Ou pode ser uma microempresa, ou pode ser uma empresa de pequeno porte, que nós vamos aprender, né? Essas diferenças, essas diferenciações, né? Pode ser aí um micro empresário individual. Então, a gente vai perceber que enquanto nós, né, que somos pessoas de carne e osso, né, por isso somos chamados de pessoas naturais, nós temos como identificação, né, perante o Estado, o nosso CPF, né, o nosso cadastro de pessoa física. Todos nós temos, né, inclusive quando a gente vai fazer algum concurso público, exige da gente a menção desse CPF, né? Até, por exemplo, se a gente faz alguma dívida, né, para fins aí patrimoniais, né? O nosso CPF é que vai ficar ali negativado, né? A restrição vem por meio do nosso CPF. Como também nós temos as pessoas jurídicas, né, que são ficções jurídicas, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, com mais detalhe, que pode ser uma associação sem fins lucrativos, né, uma associação de pais e filhos, por exemplo, uma APAE, né, a gente pode ter uma organização não governamental, uma ONG, né, a gente pode ter as sociedades empresariais, né? A gente pode ter a empresa de pequeno porte, a gente pode ter a microempresa, né? A empresa de responsabilidade limitada, né? A gente tem aí as sociedades anônimas. Então, todo esse conjunto vai formar aí a pessoa jurídica, né? E aí, como que ela vai ser identificada? Ela vai ser identificada por meio do seu CNPJ, né? O seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, por isso é que nem toda pessoa é ser humano, né? A gente pode ter aí uma ficção jurídica, que há o restaurante que vocês vão no final de semana, ou que vocês almoçam, né? Que vocês pedem em um marmitex, por exemplo, ou que vocês vão num barzinho, né? Ou vocês vão aí numa loja, vocês vão ter
essas, né, a gente tem lá a demonstração física, né, do local, mas por trás ela tem uma personalidade jurídica que vai ser comprovada até mesmo para ver a regularidade dessa personalidade jurídica. A gente tem lá o CNPJ, por exemplo, para vocês entenderem a importância disso. Uma pessoa jurídica, ela vende material escolar, né? E aí o Estado, o município, está precisando fazer aí uma licitação, que é um processo de compra dentro da administração pública, então tem que seguir um tanto de trâmite burocrático, né? Em regra, né, o prefeito não pode ir lá na vendinha do seu João e comprar lápis e borrachas, não, né? Porque a gente tem o princípio ali da impessoalidade da administração pública, né? Nós temos o princípio da busca da proposta, né, mais vantajosa, né? Então, ou seja, busca ali o menor preço, né, a maior qualidade. Então, e tem que dar o princípio da isonomia, né? Tem que garantir a todas as pessoas a liberdade, né, as pessoas jurídicas, de estarem participando aí do certame, do processo licitatório. E aí, uma das formas, né, de ver se essa pessoa jurídica ela que está participando lá do pleito licitatório, se ela está ok, se ela está regular com a sua personalidade jurídica, né? A gente tem a questão do CNPJ, né? Então, é preciso mostrar a certidão do CNPJ, do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, veja a importância, né? No nosso caso, nós apresentamos o CPF, tá bom? Como pessoas físicas. Pessoas jurídicas, a gente apresenta aí o cadastro, a certidão aí do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Bom, mas vamos então ver o porquê, né, que o direito civil, e aí refletindo no direito empresarial, no direito trabalhista, no direito do consumidor, por que ele se preocupa com a personalidade, né? Porque ele preocupa com essa questão de pessoa. Porque quando a gente fala de pessoa, e aí a gente viu que não se restringe apenas ao ser humano, nós estamos falando da capacidade que o indivíduo tem, na verdade, é de um atributo, né? Que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física possui, de ser sujeito de direito. E o que é ser sujeito de direito? É a capacidade que se tem, né, de poder ser titular de direitos e de deveres, né? Então, por exemplo, né, se você faz uma compra numa determinada loja e você, por exemplo, não paga, né, essa conta, põe lá, pendura lá na cadernetinha, por exemplo, o que acontece? Essa pessoa jurídica, né, ela tem o direito de cobrar, né, inclusive em juízo e até lá no juizado especial, cível, e cobrar, né, o valor dessa compra que não foi paga no tempo certo que ela deveria ser paga, né? Então, ela tem esse direito. Como também ela tem o dever, né? Vamos colocar assim, de recolhimento de imposto, né? Então, tem uma série de imposto também que essa pessoa jurídica, ela precisa pagar, né, para o Estado, para que ela possa aí estar com a sua situação regularizada, né? Como a gente falou lá, né, há pouco, sobre o processo licitatório, a empresa, além dela ter que apresentar o CNPJ, ela tem que mostrar certidões, né, negativas de débitos tributários, tanto no âmbito municipal, vamos colocar ali o IPTU, né? Ela tem essa questão de ter que pagar o IPTU, né? Tem que ter o alvará de funcionamento, né? A gente tem aí o alvará de funcionamento, o alvará de localização, né? Que às vezes em algumas situações é bastante exigido, né? Nós temos a questão também da certidão negativa no âmbito estadual. Então, por exemplo, ela não pode dever imposto de ICMS, né, imposto sobre circulação aí de mercadorias e serviços, e, por exemplo, ela não pode aí
dever, né, ou está com problema no seu imposto de renda, né, na sua declaração de imposto de renda. Nós temos a declaração de imposto de renda, né, do patrimônio da pessoa física, e nós temos também a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, percebam, nós temos uma série de direitos e nós temos uma série de deveres, né? Então, essa capacidade, né, do indivíduo ele ser dotado, não só o indivíduo como a entidade, né, ser dotada de direitos e deveres, é que dá a ela a condição de ser pessoa, né? E aí eu fiz a brincadeira com vocês, mas, né, a gente viu que nem toda pessoa é ser humano, mas todo ser humano é pessoa. E aqui é muito sério, gente, principalmente, né, essa importância de tratar todos os seres humanos, né, todos os indivíduos como pessoa, vem principalmente, né, da nossa ressaca moral, infelizmente, ocorrido na Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos, né, o Holocausto, tivemos aí os campos de concentrações, perseguições em relação a pessoas, né, que não eram encaixadas no dito normal, no dito padrão, né? Então a gente teve, infelizmente, aí morte de vários judeus, né, de pessoas homoafetivas, né? E nós tivemos também um passado muito bárbaro, né, em que a gente objetificava, né, outros seres humanos, o que não é permitido de forma alguma, era uma barbárie, né? Exemplo, no Brasil nós tivemos até 1888, né? Em 1888 nós temos aí a questão, né, do fim, da abolição da escravatura, mas até 1888 nós tínhamos aí uma a objetificação, né, vai subjugar, né, vamos falar assim, um ser humano em relação a outro. E isso não é possível em hipótese alguma. Por quê? Porque todos nós, né, que somos seres humanos, somos dotados de consciência e de dignidade, né? E aí existe um pensador que chama Kant, Immanuel Kant, que traz, né, uma máxima que deve ser seguida de forma rigorosa, né? Ou seja, o indivíduo, o ser humano, sempre deve ser considerado um fim em si mesmo e nunca um objeto, né? Eu nunca posso utilizar o outro para buscar aí algo, né? Uma realização de algo que eu almejo ou que o Estado almeja. Não, sempre o indivíduo deve ser visto como um fim em si mesmo. E aí nós temos, né, como essa ressaca nesse período, né, desses períodos, né, históricos aí horrorosos, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que vai ser aí promulgada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, lá em 10 de dezembro de 1948, por isso que nós temos o Dia dos Direitos Humanos, né? E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz de forma incisiva de que todo ser humano deve ser tratado como pessoa em qualquer lugar, né? Em qualquer momento, em qualquer espaço, e deve sempre ser considerado pessoa perante a lei, né? Então, a lei, o direito sempre deve considerar o ser humano como pessoa. E o que isso quer dizer? Que ele é um ser, né? Ele é um sujeito de direito dotado ali de deveres e direitos, ok? Então, por isso, não vamos esquecer, né, que nem todo ser humano é pessoa, porque nós temos a pessoa física, a pessoa natural, a pessoa de carne e osso, né, somos nós, e nós temos uma ficção jurídica, que são aí as pessoas jurídicas. Exemplo, né, as associações, as igrejas, né, que a gente vai, por exemplo, no domingo, né, a gente tem a figura ali de uma empresa no nosso bairro, né? Uma loja pode ser uma empresa, né? A gente tem ou uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, né? A gente tem as grandes companhias, né? Que podem ser consideradas como sociedades aí anônimas, né? E nós temos, por exemplo, pessoas jurídicas dentro do Estado também. O Estado é uma pessoa jurídica, né? Só que vai ser de direito público e não de direito privado, ok?
o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica. O Correios, né? Tão importante para chegar às nossas encomendas que a gente compra aí, né? Principalmente nesses sites Xing Ling, né? A gente fica ali naquela esperança, demora 2, 3, 4 meses para chegar, mas quando chega a gente está ali super mega feliz para poder abrir encomenda. Os Correios são empresas públicas, então são também pessoas jurídicas, né? Então a gente tem essa máxima. E a questão é de que o ser humano, todo e qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço, deve ser tratado, é considerado como pessoa, porque é sujeito de direito. E ser sujeito de direito é a capacidade que nós temos, é a atribuição que nós temos de sermos aí portadores de direitos e de deveres, ok? Então, a gente vai ver que há uma preocupação muito grande em estudar, né, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. E isso vai refletir tanto no direito civil, quanto no direito, por exemplo, eleitoral, que nós temos os pleitos aí, né, a gente vai ver que nós vamos, né, votar, né, nas próximas eleições. Acredito aí, vocês maiores de 16 anos já podem ter o voto facultativo, né? Nós temos a questão do direito do consumidor, né? A questão do direito empresarial, do direito trabalhista. Então, a gente precisa, sim, saber a diferenciação desses conceitos. Bom, mas de onde que vem essa palavrinha pessoa? Pessoa, na verdade, é uma palavrinha que vem, né, que tem de origem latina, né? Ou seja, ela vem do latim e significa aí, vem de persona, né? O que é persona? Persona é uma máscara, né, que se utilizava, uma máscara, né, teatral, durante os teatros aí, né, em Roma, e colocava-se essa máscara e se falava por essa máscara, né? Então, nós temos aí a palavra de persona, ela vem de máscara, né? Ou seja, e se a gente for pensar, né, como nós nos apresentamos, nós somos, né, se a gente for pensar, dá para fazer uma correlação com essa noção de máscara, né, de persona aí, do latim, porque nós temos a nossa imagem, né? Se a gente for pensar, um dos atributos da nossa personalidade é o nome, né? O nome nos representa, né? É um dos signos linguísticos mais importantes, né? Ninguém gosta de ser chamado fulano, vem cá, psiu, né? Ninguém gosta disso, as pessoas gostam de ser tratadas pelo nome, né? Então, a gente veste a nossa persona, a verdade é essa, né? E é um dos atributos que nós temos dentro da personalidade. Bom, é importante nós sabermos o seguinte: como que eu vou dizer que o ser humano, ele é pessoa, né? A partir de que momento que esse ser humano, ele deve ser considerado em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer contexto, como pessoa? Nós temos o Código Civil, e aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, vejam bem, nós que somos advogados, né, acompanha, né, vocês também, se forem fazer direitos no futuro, vocês vão ter esse livrinho aqui que chama Vade-Mecum, né? Esse livrinho aqui, chamado de Vade-Mecum, ele contém as principais normas jurídicas, as principais leis que acompanham o jurista, né, e que regulamentam aí o ordenamento jurídico, o Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil, ela é regulamentada por as normas que aqui estão. E dentro das normas que aqui estão, nós temos o Código Civil, né? E o Código Civil preocupado, né, com a questão, né, o Código Civil preocupado com a questão da pessoa, né, da personalidade, e dessa necessidade, né, de ser sujeitos de direitos, termos direitos e deveres, ele vai inaugurar falando, né, da personalidade e da capacidade aí. E aí nós temos o seguinte, né, por que é importante eu ser dotado de direitos e deveres? Porque eu sou sujeito de direito e nós nos relacionamos o tempo inteiro, né?
quando eu vou lá na padaria e vou comprar o meu pastel de carne pela manhã, eu vou me relacionar com outro sujeito, com uma outra pessoa, né? Eu posso estar ali conversando, por exemplo, com o microempresário individual, né? Ou com o funcionário dele que está ali me vendendo um pastel. Então, eu tenho uma relação jurídica, porque vai envolver questões de direito, entre uma pessoa, que sou eu, né? No caso aqui, eu ainda vou ter um atributo maior, porque eu sou o consumidor, e quem está me vendendo ali, que também é outra pessoa, e é o fornecedor. Então, a gente vai realizar, né, uma relação jurídica, né, por meio de uma obrigação ali que vai ser instaurada. Ele vai me dar, ele vai ter a obrigação de me dar quando eu lhe pagar o valor lá do pastel, o pastel, né, o bem e a coisa. Então, a gente é cercado o tempo todo, gente, de relações jurídicas, né? Nós temos aqui, eu falando para vocês, nós temos uma relação jurídica. Eu sou um sujeito de direito pessoa, que estou conversando com vocês, que são, né, pessoas também, né? E nós temos aqui uma relação jurídica. Eu aqui fornecendo para vocês informações sobre os direitos das pessoas e vocês aí, como consumidores, vamos colocar assim, né? Dessas informações que eu estou lhes trazendo, né? E nós temos, então, todo um amparo jurídico dessa relação que nós estamos realizando agora, neste momento, ok? E aí, isso é tão importante que o primeiro artigo do Código Civil, ele vai trazer para a gente o seguinte, veja, toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil. Então, quando eu falo ser pessoa, é o atributo que eu possuo, né, de ter aí direitos e deveres, tá? Essa pessoa pode ser tanto física, de carne e osso, né, pessoas físicas ou naturais, ou podem ser pessoas jurídicas, como nós já tratamos, que é uma ficção jurídica, e nós vamos ver com mais afinco mais para frente, né? Bom, e quando é que inicia essa minha personalidade civil? Quando é que eu passo a ser um sujeito de direito, né? Capaz aí de ter direitos e deveres? Aí, nós como pessoas naturais, nós vamos ter essa capacidade através do nascimento com vida, tá? Então, veja a importância do nascimento com vida, para que a gente possa ser aí, para a gente adquirir a nossa personalidade jurídica. Então, eu vou ter a minha personalidade jurídica quando eu nasci, quando foi aí constatado a minha vida extrauterina, fora lá do útero da minha mãe, né? Então, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Gente, o natimorto, aquele que nasce morto, né? Aquele que não nasceu com vida, ele não adquire personalidade jurídica. Ele vai ter alguns direitos salvaguardados, né? Como, por exemplo, o direito ao nome, o direito à sepultura, né? O natimorto é aquele que já nasce morto, né? Mas ele não é considerado aí pessoa, porque pessoa, né, para a maior parte da doutrina, pessoa natural é aquela que nasce com vida. Mas espera aí. Mas, professora, eu já vi gente, né, que está grávida e aí vai na justiça e pede, né, ali para o pai, né, da criança alimentos gravídicos, mas ele ainda não é pessoa, ele não é sujeito de direitos e deveres? Pois é. Aí nós temos uma salvaguarda, uma proteção, né? A personalidade civil, ela vem com o nascimento com vida, isso é certo, isso é fato, mas, né, já fica resguardado. Então, a lei, existe uma lei própria, né, que vai salvar, né, que vai resguardar, que vai proteger o direito do nascituro, tá?
desde a concepção, né? Então, nós temos a personalidade civil da pessoa, começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo a concepção, desde a concepção, né, os direitos do nascituro. Nascituro é aquele que está para nascer, é aquele que ainda não nasceu, mas ele já passou pelo processo da concepção. E aqui é importante a gente frisar duas questõezinhas. Não existe ainda um marco de quando que a gente pode considerar concepção, né? A maior parte da doutrina entende que a concepção ela ocorre quando o produto da fecundação, né? Pega lá o óvulo com o espermatozoide, a gente tem o ovo, quando ele vai fixar na parede do útero. E aí a gente tem um processo, né, que vocês devem saber melhor do que eu, que vocês devem estar estudando aí em biologia, que é o processo da nidação, né? Mas temos também aqueles que entendem que a concepção é desde o momento da formação do ovo, né? Quando a gente tem lá o zigoto, né? A gente tem ali a união do espermatozoide com o óvulo, né? Então, a gente pode ter, né, entendimentos ainda diferenciados em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, o nascituro é aquele que já foi concebido, né? Concebido no sentido de que já houve aí, né, em última análise, né, a junção do óvulo com o espermatozoide. Cuidado, que nós temos também uma outra palavrinha que é muito utilizada, que nós temos, né? Nós não podemos esquecer, e é bom a gente trazer para o nosso estudo também, que é a questão do concepturo, tá? O que é o concepturo? O nascituro é aquele que ainda não nasceu, mas ele foi concebido, né? O concepturo é aquele que ainda não foi concebido, né? Ai, como assim, professora? Concepturo pode ser, gente, aqueles embriões que ficam ali in vitro, né? Que a gente sabe que hoje tem essa possibilidade da fertilização in vitro. Então, só cuidado com essas terminologias, né? O nascituro é aquele que já foi concebido. O concepturo é aquele que ainda não foi. E o exemplo que nós temos aí são os embriões que estão aí, né, na modalidade de fertilização in vitro. Então, não vamos esquecer dessas questões. Bom, por que é importante eu ter o nascimento com vida? Porque o nascimento com vida, ele traz a personalidade jurídica, né? E olha que interessante. Através, né, quando a pessoa ela nasce com vida e logo após ela vem a óbito, por exemplo, esse ser humano, ele já é pessoa. Então, ele é possível, por exemplo, de herdar, né, de ser ali um herdeiro, né? Então, a gente tem essa concepção, né? A gente não pode esquecer. Então, ele pode passar ali por situações de sucessão hereditária. Da mesma forma, olha a importância para o direito penal, né? Se o indivíduo, né, o ser humano, ele nasce e depois ele morre, nós não vamos ter, durante o parto ali, que é o início da vida extrauterina, né? Se por um erro médico, né, esse feto, né, vamos dizer assim, ele vem a óbito e aí a gente já tem a vida extrauterina, o médico pode ser responsabilizado por um homicídio culposo, né? Agora, por exemplo, se o feto ele vem a haver a destruição, né, do produto aí, vamos dizer, da nidação, se ela ocorre quando ainda não tem a vida extrauterina fora do útero, aí nós temos o crime de aborto. Então, veja a importância, inclusive, dentro do próprio direito penal, né? Então, nós temos essas concepções que são importantes para a gente trazer para o nosso estudo, né? Então, veja bem, a personalidade civil, então essa capacidade, né? Ou seja, esse atributo, né? Essa formação, né? Essa qualidade de ser sujeito de direitos e deveres, ela começa com o nascimento com vida. E professora, quando é que eu vou saber que
nasceu com vida, né? Como que eu vou saber? Geralmente se usa uma prática, um exame que se chama docimacia hidrostática de Galeno. A docimacia hidrostática de Galeno é um procedimento, né, que vai se analisar, né, ali se já houve funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Então, se ficar comprovado que houve aí já a possibilidade, né, de um funcionamento independente do sistema cardiorrespiratório, nós temos aí a confirmação do nascimento com vida. E depois, né, se for o caso, a morte dessa pessoa, porque ela nasceu com vida e depois veio a óbito. Então, inclusive, ela pode, né, passar aí, né, ela pode, inclusive, ser submetida a questões de direito sucessório, questão de herança, né? A gente não pode esquecer disso. Isso é muito importante. Bom, como também nós temos o natimorto. O natimorto é aquele que não nasce com vida, tá, gente? Então, o natimorto, ele não adquire a personalidade jurídica. A personalidade, né? Na verdade, civil. Ele não vai adquirir aí a questão, né? Ele não vai ser chamado de pessoa física ou pessoa natural, né? Ele não vai ter aí a personalidade civil, né? Ele não é pessoa civil, né? Vamos dizer assim, no sentido de que ele não nasceu com vida, né? Porque a personalidade do indivíduo, né, só vai surgir com o nascimento com vida, né? Porém, a lei põe a salvo, né, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por isso que a mãe, né, que está grávida, que está no estado gravídico, pode sim pedir alimentos, né, ali para o suposto pai ou pai da criança, né, se já tiver realizado, por exemplo, exame de DNA, para que possa aí cumprir com o dever, né, da garantia aí de uma boa gestação, né, de uma boa alimentação, né, de acompanhamento médico, pré-natal, enfim, tá bom? Então, é muito importante. Existem ainda algumas outras teorias que falam, né, em relação a quando é que se inicia a personalidade civil da pessoa natural, né? A gente tem a teoria concepcionista, né, que vem dizer que já é considerado pessoa desde a concepção, né? E nós temos a teoria da personalidade condicional, né? Ou seja, já é considerado pessoa desde o momento da concepção, porém, né, só vai ter aí a possibilidade, né, da atribuição de alguns direitos após aí o nascimento com vida. Então, tem uma condição que a gente chama de condição suspensiva, né? Ou seja, o nascituro, então, é pessoa já, né? E teria direitos pessoais, como direitos da personalidade, como direito ao tratamento, né? Vamos dizer assim, a questões natas, né? Vamos dizer assim, da pessoa humana, né? Como o respeito à sua integridade física, né? À sua saúde, né? Desde a concepção, né? Mas a aquisição de alguns direitos estaria aí condicionada ao nascimento com vida, principalmente quando estamos a falar de direitos patrimoniais, né? A gente não pode esquecer disso. E olha, veja bem, nós temos o artigo 1798 do Código Civil, que traz essa perspectiva, né, em relação ao direito sucessório, né, ao direito aí de herança. Legitimam-se a suceder, né, então podem ser aí sucessores, né, herdeiros, as pessoas nascidas, né, então veja aí, as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, né? E aí, olha que interessante. As pessoas nascidas são aqueles herdeiros que já nasceu, que já, né, tem aí a personalidade civil garantida. As concebidas,
né, que nós temos aqui no momento da abertura da sucessão. Geralmente, né, a abertura da sucessão ele ocorre no momento da morte lá do decujus, né, quando a pessoa vem a óbito, nós temos aí a abertura da sucessão. E olha que interessante, aquele que já foi concebido, né, aquele que já, por exemplo, é o nascituro, né, que está lá para nascer, ele pode sim suceder, né, entrar lá como herdeiro, mas ele só vai poder ter os direitos patrimoniais provenientes da herança se ele nascer com vida, né? Então, por isso é que nós temos, né, a regra da questão de que a teoria que nós utilizamos é a teoria natalista, né? Lembra de Natal? Natal vem de nascimento, né? Para os cristãos, nós temos aí o nascimento, né, de Jesus Cristo. Então, natalista é o seguinte: a personalidade civil, ela ocorre, né? Ela vai ter aí, ela se adquire, né, com o nascimento, com vida, né? Mas a lei põe a salvo, né, desde o nascituro, né, desde a concepção ali, os direitos dos nascituros, ok? Mas nós temos algumas doutrinas, que não é a maioria, que não é majoritária, que entende pela teoria da ideia, né, da personalidade condicionada, né? Então, desde o momento, o nascituro ele já é pessoa, mas para alguns direitos ele só vai poder ter, né, a aquisição desses direitos com o nascimento, com vida, né? E nós temos aqueles também que já traz, né, a teoria, né, que nós temos, que é a teoria, né, concepcionista. Desde a concepção já é pessoa sem qualquer ressalva. Mas deixo atento para vocês que a que vigora é a teoria natalista. É preciso do nascimento com vida. Então, pessoal, o direito ele vai se preocupar, né, com o ciclo da vida, né, da pessoa natural, né, desde ali do seu nascimento, no desenvolvimento até o seu fim, né? E aí a gente tem, qual que é o momento então que se extingue? Quando é, professora, que eu posso falar que não existe mais pessoa, né? Quando a gente tem aí a morte desse indivíduo, né? E aí, com a morte desse indivíduo, né, a gente não tem mais a pessoa. Mas ainda assim, alguns direitos da personalidade são resguardados, né? Como o direito aí a imagem, né, do morto, a honra do morto, tanto que não pode haver calúnia, né? Você não pode imputar falsamente a prática de um crime a quem já morreu, né? Existe o crime de calúnia contra os mortos, né? O respeito ao nome, à imagem, né? Tanto que a gente tem, inclusive, alguns crimes contra aí o sentimento que nós temos, né, em relação ao sentimento e respeito aos mortos, né? Mas a gente tem, né, o artigo 6º traz pra gente que a existência da pessoa natural, pessoa física, de carne e osso, ela termina com a morte, né? E aí nós temos uma possibilidade, né, de presunção de morte, né? Quando é o caso dos ausentes, aqueles que falam que vão comprar cigarro e nunca mais voltam, né? Por exemplo. Ou então aqueles que estão numa situação de morte presumida, estão, por exemplo, numa guerra, houve ali um ataque de uma bomba e nunca mais, né? Por mais de 2 anos essas pessoas não foram encontradas, né? E aí a gente vai ver que vai ter uma abertura da sucessão quando a pessoa morre, né? Existe uma abertura da sucessão normal e existe aí essa sucessão peculiar, né, quando a gente tem aí o caso de morte presumida, né, e a questão aí também do ausente, ok? Bom, pessoal, então essa aula, ela vem, né, como uma introdução para vocês. E aí, só para a gente resumir, o que é, né, ser pessoa? É a capacidade de ser sujeito de direito, né, de figurar dentro de uma relação aí jurídica, né? E quais são os principais elementos de uma relação jurídica? São os elementos subjetivos, né? São os sujeitos de direitos, que podem ser tanto pessoa física, natural, quanto pessoa jurídica, né? E aí a máxima que nós vimos,
todo ser humano é pessoa, mas nem toda pessoa é ser humano, né? Nós já estamos sabendo isso de cor e sorteado. Como também nós temos, né, a questão de que quando é que inicia essa personalidade civil? Através do nascimento com vida, porém, a lei, ela põe a salvo, né? Desde a concepção, ali, os direitos do nascituro. E a regra é que nós utilizamos a teoria natalista, ok? A outra questão é, quando que extingue, então, a minha personalidade civil, né? Quando a gente tem a extinção, o fim da pessoa natural, da pessoa física. Nós temos o fim com a morte, né? A única certeza que temos dentro desse mundo de incerteza é que um dia todos vamos morrer, né? E o direito, ele vai preocupar, né? Desde esse início dessa vida, desse ciclo, né? Até a morte dessa pessoa natural. Por quê? Porque essa pessoa natural vai ser sujeito de direito, essa pessoa vai ter direitos e vai contrair aí deveres. Pessoal, muito obrigada pela primeira aula. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição e até mais. Um beijo.